Olá, saudações, salute a tutti! Vamos falar literatura italiana, a Elena Ferrante, história de um novo sobrenome. Quem é que tem um novo sobrenome? A Lila, né? A gente viu então a Amiga Genial, que são as duas jovens, né? Que lá no livro o Amiga Genial conta desde a infância, né? E aí tem a parte do início da adolescência e aqui vai a parte mais jovem mesmo, né? Então vai contar a juventude, a época do rock and roll, né? Então a história que é pós-Segunda Guerra Mundial vai passar os anos 50 e 60. E lá no sul da Itália, né? Então é napolitano, Nápoles, né? São 4 livros contando a adolescência dessas duas amigas ali em Nápoles, né? Então adolescência, juventude, né? A fase adulta, casada. Então a Lenu, ou Helena ou Lenu, é a amiga que vai contar a história dela e da amiga. A amiga genial que é quem? A Lila. Entendeu? Então, só que ela está contando a história da outra, contando a própria história, né? E aí vai contar, nesse livro aqui, vai ter as pequenas diferenças e separações entre elas, porque, voltando ao início, a Lila, né, e a Lenu são pobres, né, são de famílias operárias, assim, né, pequenos comerciantes, e a Lenu conseguiu estudar, né, então ela quer ser intelectual, está estudando, gosta de um universitário chamado Nino, né, o Nino que é o filho de um ferroviário poeta, e só que a Lenu tem encontros com o Antônio, que é um namorado, só que ela gosta do Nino. Só que o Nino está estudando fora, né? Tá pra Inglaterra, está estudando. E a Lila é essa amiga que está casada, né? Casou com o Stefano, né? Carati, né? Que é uma família rica. E inclusive a Lenu faz visitas, né? A Lila fica lá tomando banho na banheira, né? Assim, agora a Lila casou com um rico, né? Um cara assim, não é rico, é um cara um pouco acima, né? Igual o Solara, tem um Solara aqui também, que é um pessoal um pouco mais rico. E aí é o seguinte, só que a Lila não vai se enturmar com a vida intelectual da Lenu, né? Então tem uma cena interessantíssima aqui, que vai ser uma festa da professora, né? Lembrar que a Lenu conseguiu a ajuda da amiga, da professora, para ter os livros didáticos para estudar, né? Então ela fica sempre ressentida, porque ambas estão ressentidas, né? A Lila está ressentida porque ela não pôde estudar, né? Ela casou, teve que casar. O amigo que se tornou o marido, né, podemos dizer assim, as amizades do bairro lá, um deles se tornou o marido, e aí ela é rebelde por natureza, né, então a própria Lenu acha estranho a Lila estar concordando com este casamento, né, e aí o marido é muito violento, né, um cara assim muito irracível, e volta e meia a Lila aparece com hematomas, né, então é um casamento assim muito violento, só que é um casamento em que a Lila tem dinheiro e pode manter aquelas luxos, podemos dizer assim, né? Vestir-se bem, né? Maquilagem. Então ela aceita essa humilhação porque ela está num casamento que, em termos de bem-estar social, né? Ela tem dinheiro, né? Tem dinheiro e tal. Mas você vê que ela está desconfortável. E ela vai descontando a amiga, porque a Lenu teve a oportunidade de estudar, quer ser universitária, né? Então está estudando para ser universitária. E começa a frequentar então as rodas dos amigos, é isso que gosta de estudar, ler jornal, ler revista, né, livros. E a Lila começa a ficar anti-intelectual, né? Ela começa a curtir mais a vida do bairro, né? Os pequenos comerciantes ali, né? Ter o dinheiro, ter o conforto, andar de carro e tal. E é agora uma casada, né? Então essa amizade vai ser estremecida por isso, né? Porque uma vai casar, vai ter um outro ciclo social e a Lenu quer estudar, né? Então ela namorou lá com o tempo com o Antônio, já dispensou o Antônio, vai voltar a ter um contato com o Nino, que está namorando com a outra, por incrível que pareça, a filha das professoras, né? Ela chega lá na festa da professora, que é uma cena que eu gostei muito no livro, né? É uma cena que eu mais gostei, que tem várias cenas, tem a cena, por exemplo, do casamento, né? A lua de mel, dos recém-casados lá, a Lila e o Stefano, né? É muito violento, assim, né? Porque mostra como é que né, a Lila não ama o marido, né? Então já imagina, começa o problema aí, né? Casou sem amor, né? Casou por conveniência, por exemplo, assim, porque ela quer uma estabilidade, né? Ela não aceita ser humilhada. Né? O grande foco dela é não ser humilhada. Então agora ela tem dinheiro, ela se apresenta como uma senhora Carati, né? Que é o marido chama Stefano Carati, né? Stefano, né, Carati? Então, a Lila, ela é assim muito orgulhosa, né? Uma pessoa muito genial, né? Genial no sentido de geniosa, caprichosa, né? Se veste bem, elegante. Então ela não aceita, a não ser o marido, né? O marido, então, ela aceita apanhar e tal, mas desde que é condição feminina, né? Ela vai mostrando a condição feminina. A narrativa, assim, é da Nossa Senhora já, né? Lembrando, então é um prustiano, né? Um estilo prustiano que ela lembrando, né? Dessa juventude. Então
ela narra depois que a amiga some, né? A gente vê no livro 1 lá, ela recebe um telefonema falando, ó, sua amiga sumiu, e aí ela vai tentar, então, resgatar o passado, o tempo perdido, né? Então isso é um pouco de Proust, né? Marcel Proust, que é isso, né? Tá em moda, tá na moda agora essas literaturas em que tem uma voz narrativa que está lembrando a sua juventude, né? Da sua vida passada. O que aconteceu anteriormente, então a gente viu aí vários, vou fazer uma lista aqui, de literatura proustiana, que é isso, é a volta do tempo perdido, a pessoa já está nostálgica, saudosista, ó, meus 15 anos, né? Então, as amigas começam a separar por aí, né? Então, por mais que ela tente manter uma amizade, vai lá na casa da amiga, toma banho de banheiro, fica se maquiando, falando mal dos homens, né? Aí quando ela chega na festa, que é a cena que eu mais gostei, a cena da festa, assim, ela está lá conversando sobre coisas intelectuais, coisas da Europa, o Partido Comunista, né? Invasão de país, imperialismo, colonialismo, né? Então, a guerra na Argélia, sei lá, então estão conversando assim, coisas altamente intelectuais, né? A matérias de escola, história, sociologia. E a Lila fica ali olhando os quadros, olhando os livros, né? O que eu estou fazendo aqui, né? Aí depois, na volta de carro, né? Que quem deu a carona foi o marido, ela ficou acabando com o povo, porque aquela gente, né? Não gostou do pessoal, aqueles intelectuais, né? Porque é ela da classe operária, ela é pobre, né? E ela subiu na vida um pouco porque ela casou com um comerciante, que é de família já, né? Enquanto que a Lenu não casou, né? A Lenu está namorando, trocando de namorado, procurando outro namorado. E a Lenu, ela só quer saber de livros, né? Então ela precisa, inclusive vai trabalhar na livraria, né? Ela consegue uma vaga na livraria, que ela precisa estudar para manter, conseguir uma vaga na faculdade, né? Então ela quer seguir o ensino. E aí essa separação principal, ou seja, uma amiga teve oportunidade de estudar e a outra não. Então uma se sente ressentida da outra. A Lila se sente ressentida porque a outra está estudando e ela não, né? Mas ela tem um certo conforto material. E a Lenu não tem conforto material, continua pobre, né? Não casou com o marido rico, mas está estudando. Então ela está conseguindo o quê? Um retorno intelectual, porque aí esses estudantes, até universitários, param para conversar com ela, né? Ela conversa sobre os assuntos que está estudando, está lendo jornal, a amiga não lê jornal. Então, ou seja, todo o destaque que a senhora Carati, né? Que a Cariati, né? Esses nomes italianos, ela casou com Stefano Cariati, né? Deixa eu só confirmar o nome aqui, Carati, né? Carati. Então, ela se apresenta agora com o nome do marido, a sua senhora, né? Porque é o status que ela tem na classe social dela, né? A esposa de um pequeno comerciante, que já tem uma certa, né? E a Lenu é aquela estudante, né? A melhor estudante da professora tal, né? Então, tem a professora aqui que é essa festa, né? Aí vai apresentar o filho da professora, a filha que namora com o Nino, que é a paixão aqui da Lenu. E aí, interessante, depois dessa festa, o Nino, né? O Nino, que é universitário, para conversar com ela, né? Então ele começa, não tá com a namorada, né? Uma cena aqui que ele não aparece com a namorada. Então dá uma chance para ela, sabe? Dá uma chance para ela, porque agora ela tem, né? Toda aquela status que ela não tem na vila, porque ela é uma, né, menina pobre lá, filha de porteiro, de contínuo, né? Então, a única forma dela de ascensão social que ela pode ter é intelectual. Inclusive, como ela está escrevendo o livro, né, e todo o olhar dela de intelectual, ela cita autores, né, toda a referência literária é dela, obviamente, então ela conseguiu ir para a faculdade. Né? Então, tem mais 2 livros para a gente ler, que possivelmente ela conseguiu ir para a faculdade e vai ser, quem sabe, uma professora. Né? Quem sabe vai ser professora. A gente não sabe quem que é Helena Ferrante, né, se isso aqui é autobiográfico, né? Só fica debatendo aí. Eu tenho certeza que é uma mulher escrevendo. Não é possível. Se for um homem escrevendo isso aqui, é igual o Puxa, assim que você. Né? Se for um homem se passando por mulher, o cara é um gênio. Porque realmente é uma linguagem muito feminina, a forma de ver, né, é bem feminina. Então, se for um homem assim, fingindo que é uma mulher, é sensacional, porque domina a linguagem, que a gente lê aí, Virginia Woolf, Clarice Lispector, Lídia Fagundes Telles, né? Então tem uma forma de escrita feminina, né? Assim como a mulher pode fingir que é um homem, né? Lá na Hora da Estrela, a Clarice Lispector forja um narrador masculino, né? Então ela escreveu como se fosse um homem, beleza, né? Então, eu escrevo textos assim com a voz feminina, então, né, não tem nem problema algum. Agora, você vê realmente que é uma voz que tem algo de autobiográfico, autoficção, né? Porque tem todo um olhar assim, de época, né? Você sabe que muita coisa que ela fala que realmente aconteceu na política italiana, né? Então tem toda uma crítica e vai mostrando essa questão dos intelectuais e da classe operária, né? Então você tem uma menina da classe operária, né, pobre, que vai ascender socialmente entrando para o meio intelectual, só que o meio intelectual não conversa com as pessoas, né, que supostamente os intelectuais deveriam orientar, né? Ainda mais os intelectuais que falam comunistas, de esquerda, né? Eles não
divulgam isso para as outras pessoas. Então, a Lila vai nesse encontro lá, nessa festa, se sente totalmente desenturmada, né? Assim, ninguém dá ideia para ela. Ela é apenas a amiga da Lenu, né? Enquanto que lá na vila, né, na vida social, a Lenu é a amiga da Lila. Né? Então é interessante isso, que cada um tem um universo. Todo aquele status que a Lenu não tem lá na vida social, né? Quem é essa menina, né? Enquanto que a outra é a senhora, né? Filha, esposa lá do moço, lá do comerciante lá, anda de carro, né? Ela tem um status, ela se veste bem, elegante. A Lenu não tem isso. Né? A Lenu é a menina que veste mal, né? E que o único dinheirinho que ela tem, ela compra livro. Né? Ela investe na escola, né? Ela precisa de ajuda para comprar os livros. Né? Mas só quando ela vai lá na festa dos universitários, né? Conversar com os filhos da professora, o pessoal ouve, né? O pessoal ouve, né? Ela tenta entender o que eles estão falando, que autor é esse? E ela vai procura os autores para ler. Né? Então, toda uma ascensão intelectual na Lenu que vai possibilitar que ela narre, que ela seja narradora da história. Né? Então, se ela não tivesse toda a compreensão do que ela está falando, então ela não seria narradora da história. Então, interessante, é igual o Proust. Né? Ela precisou passar pelo processo de aprendizado, né, sobre o que eles estavam conversando, para aí depois ela contextualizar. E, obviamente, um dia ela entendeu o que eles estavam falando e escreveu o livro. Né? Então, é sempre lá no futuro, pensando no passado. Então, vamos imaginar que uma senhora assim, de uns 50 anos, né, mais ou menos, 50 anos, já que a história passou nos anos 60, né? Esse livro aqui de 2012, né? Então ele continua onde parou ali o Amiga Genial. Né? Inclusive tem a série da HBO, acho que é da HBO, né? Tem uma série italiana que vai continuando os livros, você vai vendo essa continuidade, né? As brigas entre eles, né? A briga para ver quem que manda os negócios da família, né? Então tem os namoros de uma família para outra. E aqui no livro, as famílias são designadas pelas profissões. Já falei isso no primeiro vídeo, né? É interessante que aí vai ter a família do sapateiro, a família do contínuo, a família do marceneiro, a família do ferroviário poeta, do verdureiro, né? O dono da confeitaria, né? O confeiteiro, os professores. Né? Então as segmentações aqui dos personagens são pelas profissões. Né? Então, quem que é essa pessoa? Aquela ali é a filha do confeiteiro. Quem que é aquela ali? A estudante, filho do porteiro. Então, e aí também questão, o novo sobrenome vai dar um status para Lila, que além de ser aquela menina bagunceira, rebelde, né, que brigava com todo mundo, brigava com a família, agora ela ajuda o pessoal lá a desenhar sapatos, né, porque a família dela é de sapateiro, ela ajuda a fazer o design de sapato, né, o irmão dela fazer sapatos, além de que agora ela ajuda lá na empresa, na loja do marido, né, então, que mexe com frios, né, mortadela, presunto, essas coisas. Então, é o status que ela tem, um novo sobrenome. Então, ela se apresenta não mais como aquela amiga genial, mas agora ela é uma senhora, né, casada. Por mais que ela tenha que aguentar esse casamento, né, por mais que ela não seja feliz no casamento, mas ela tem esse status. Ela agora é a senhora casada. E a Lenu aqui vai aprender, ou seja, ela vai lidar com esse lado emocional, né, de reconquistar o Nino, e ao mesmo tempo seguir a carreira de estudante, né? Ela está estudando, e aí a gente vai ver nos próximos livros, né? Os próximos livros são História de Quem Foge, Quem Fica, minha voz está acabando aqui, né? E História de uma Menina Perdida, né? São 4 volumes. Então, a Amiga Genial, que aí deu nome à série toda, né? História do Novo Sobrenome, que é esse, História de Quem Foge, Quem Fica, e História da Menina Perdida. Porque aí a gente sabe lá no início do primeiro livro que a Lila sumiu, né? Então o filho da Lila que está ligando para a Lenu, a Helena, né? Fala assim, olha, minha mãe sumiu, você sabe onde ela está? E aí vai despertar toda essa lembrança que a Helena, a Lenu, que é a narradora, vai contar quem que é a amiga genial. Quem que é a amiga genial, né? Que é essa Lila, que era rebelde, agora né? Aliás, não chegou a ser mãe de família, porque ela teve uma gravidez que durou algumas semanas, né? Então tem um momento aqui que, sabe que ela vai se ajeitar, agora virou mãe, né? Não, só que aí a gravidez, né? Parece que a gravidez não foi 10 semanas, né? Então tem um momento assim, que teve uma pausa, né, na rebeldia, e depois que passou essa fase, que ela não está grávida, aí ela agora quer dominar os negócios do marido, né? Então ela quer mandar lá, quer ser gerente. Então é interessante, a personagem ela sim tem uma personalidade forte, a amiga amiga genial, né? Um detalhe aí. Vamos ver nos próximos livros se vai ter filho, né? Porque é o filho que vai ligar para ela no outro livro, né? Primeiro livro, então a gente já sabe que ela vai ter filho em algum momento, que é esse filho que vai ligar para a Lenu e falar, ó, minha mãe sumiu. Aí a gente vai saber por que a mãe dela sumiu e aonde que está, né? Esse que é o mistério do livro, né? Aonde está a amiga genial, ok? Então, grato pela atenção e não deixem de compartilhar.
Grazie mille.